Muito boa tarde, o programa Mara Descomplica está começando, e vocês veem, eu fico muito feliz em fazer esse programa, ter vocês aqui com a gente. Hoje tem gente da Rússia, de Minas, depois vou mandar um oi para todo mundo. Quero dizer para você que está chegando hoje, que esse programa fala sobre finanças pessoais e empreendedorismo, e que a gente gosta muito da sua participação, seus comentários, suas perguntas para mim, para o nosso convidado. Você pode mandar via site ou no WhatsApp 31 98308 5976. E hoje eu tenho o prazer de receber meu amigo Gessé Cordeiro, sócio da Fin Capital, que vai falar para a gente sobre riqueza. Obrigada, Gessé, por estar conosco. Eu que agradeço, Mara, pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já estou virando prata da casa aí. Exato. Estou sempre aqui, mas é sempre uma honra, ainda mais para falar de um tema tão importante quanto esse, né? Exato. E você vem, mas você fala de assuntos diversos. Isso que é importante. Muito bom, muito bom. Né? Sempre um E prazer. hoje Muito obrigado. Obrigada. Hoje a gente escolheu falar sobre riqueza. Por que a gente escolheu esse tema, Gessé? Porque eu acho que é um grande tabu para o brasileiro falar sobre riqueza, né? O brasileiro sempre tem ali um pé atrás, um receio, vergonha de falar sobre esse tema. Então, acho que nada mais justo do que a gente trazer isso aqui e desmistificar esse tema, né? Por que será que os brasileiros correm tanto desse papo, dessa conversa sobre riqueza? E sobre riqueza, sobre dinheiro, né? Você sabe que eu estava atendendo uma cliente e eu falei, você falou com seu marido? Eu tenho vergonha de falar de dinheiro com ele. Eu falei, gente, a gente casa com a pessoa, mora com a pessoa há 10 anos e não fala do dinheiro. Pois é. E depois separa e diz que a culpa foi do dinheiro. Exatamente. Na verdade, coloca ele como vilão e ele é o mocinho da história. Exato. E assim, eu não entendo por quê, não sei que você com a sua experiência, por que a gente tem vergonha de dizer que é bem-sucedido? Por que será? Então, olha, eu já fiz alguns estudos, leitura a respeito disso, e eu sou sempre um curioso, né? Eu gosto muito de estudar o tema, até porque acho que isso ajuda muito na nossa profissão, nossa vida profissional. Eu aconselho aí vários clientes, empresas, né, pessoas físicas também, sobre construção de patrimônio, construção de riqueza. Então, quanto mais eu souber do tema, mais eu estudar o tema, melhor. Eu sempre penso dessa forma. E eu acho que é um pouco de uma construção cultural aqui, no Brasil, mas assim, para os brasileiros também, porque tem muitos brasileiros expatriados, né, que não moram no Brasil, ou enfim, pessoas de outras culturas, outras nações, que também têm essa dificuldade em falar sobre o tema riqueza, sobre dinheiro, sobre enriquecimento e tudo mais. Porque ao longo desse tempo, né, estudando, me dedicando, o que eu tenho notado? Eu tenho notado que isso é uma construção social, e essa questão da vergonha, ela está muito intrínseca, porque essa construção social, ela vai nos levando para um pensamento de que ser rico ou ser próspero ou prosperar ou ganhar dinheiro é uma coisa que vai ser mal vista pela sociedade, é uma coisa que vai colocar a gente de uma maneira, de certa forma, como arrogante em certos grupos que a gente participa, ou que vai nos tirar de grupos que hoje a gente está muito acostumado a conviver. E, na verdade, isso acontece também porque, por exemplo, quando a gente assiste uma novela, né? O brasileiro gosta muito de novela. Hoje em dia é muito popular o Netflix, as séries, né? E não só o Netflix, mas os outros streaming, serviços de streaming. Mas no passado, essas séries eram as novelas na televisão. E sempre essas histórias, elas giram em torno de um vilão e de um mocinho. E o vilão sempre é rico. O vilão é sempre rico e ele faz mal, né? Porque ele tem poder, porque ele tem dinheiro. Faz sentido. Só que no fim da história ele se dá mal. E o mocinho é sempre pobre,
é sempre de uma origem muito simples, muito humilde, e ele é uma pessoa boa, e aí no final ele consegue inverter esse papel e ele consegue chegar lá. Só que até nesse ponto, né, se o mocinho ele consegue chegar lá, ele tá lutando também para mudar essa história, por que que ele é tido, por que que enquanto ele é pobre, ele é tido, né, ou menos favorecido, ele é tido como mocinho e o vilão sempre tem que ser o bem-sucedido. Então, acho que tem parte disso, sabe? Isso vai, essa mensagem, ela vai entrando na nossa cabeça. Outra coisa que eu também notei ao longo desse tempo, estudando esse tema, uma coisa bem popular, assim, bem comum. Você, Mara, já ouviu falar, ou pessoas muito próximas de você já devem ter ouvido falar, que outras pessoas dizendo pra gente, ou pra vocês aí, que o dinheiro é sujo. Por Isso. exemplo, o pai falando, olha, não coloca a mão no dinheiro, porque o dinheiro é sujo, depois você Não, vai se contaminar. e aquela questão de você tá com o nome sujo, Exato, né? É proposital. Já falei exato. isso aqui no passado. Exato. Então, assim, é associar o dinheiro, a riqueza, a prosperidade, sempre a uma coisa ruim, sempre a sujeira, sempre a roubo, sempre a corrupção, sempre a maldade. E, na verdade, o que a gente enxerga, né, se a gente começar a observar mesmo os casos, é que as pessoas, elas são o que elas são por natureza. O dinheiro, a riqueza, a prosperidade só potencializa aquilo que a pessoa é. Se a pessoa é boa, se ela tem uma boa índole, uma boa natureza, ela vai usar os recursos, a prosperidade, a riqueza, para fazer o bem, para aumentar o bem, para dissipar o bem. Agora, se ela é má, o dinheiro também vai potencializar essa maldade. Quero falar duas coisas aqui. Aquela coisa que a gente fala assim, nossa, depois que ela teve dinheiro, você viu como ela mudou? Não, ela não mudou, ela já era assim. O Exato. dinheiro só aflorou a pessoa que ela tinha dentro dela. Concordo 100% com você. Não é isso? E assim, eu fico pensando, por exemplo, depois de 40 anos trabalhando, eu tenho uma vida estável. Então, o que eu faço hoje? Procuro fazer, agora eu vou participar de uma ONG, de um instituto, que vai cuidar de pessoas que têm câncer de pele, com umas médicas que a gente vai fazer o atendimento. Legal. E é super legal. Quando eu lançar, eu vou contar aqui para vocês. E eu já sou voluntária no Instituto Brasileiro contra o Câncer, com o meu pet, que a gente vai visitar os doentes. Então, Ah, que fofinhos! é muito legal. Depois dá uma olhada no meu Instagram. E eu penso assim, já que a minha vida é tão boa, eu preciso dividir com alguém, pelo menos o meu tempo, É isso, é isso. né? Mara, eu concordo assim, 100%, até porque tempo é um ativo super precioso, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, né? É, Tudo é a disputa pelo seu tempo, pela sua atenção, em tudo que você faz, você está concorrendo ali com tempo para uma outra coisa, né? é. Uma outra coisa, assim, para concluir essa ideia, que eu também noto, é que além dessa questão da construção social que a gente falou, então, do vilão e do mocinho, ou da associação à sujeira, né, com o dinheiro, com a prosperidade, eu vejo que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, ela tem muita vergonha, ela olha com olhos de muita vergonha o fracasso, o erro, ou o não dar certo, ou o quebrar, né, financeiramente, ou no seu negócio e tudo mais. Enquanto que em outras sociedades, isso é muito bem visto. Então, por exemplo, se a gente pega a sociedade norte-americana, que é um modelo utilizado por muitas outras sociedades e outros países que querem prosperar, aí você vai para uma comunidade como o Vale do Silício, lá na Califórnia, ou para outras comunidades dentro do país. Todo mundo que empreende ali, que tem ideias ali, ou mesmo dentro das universidades norte-americanas, é muito incentivado a testar muitas coisas, errar bastante, para aprender com os erros e melhorar esses erros para depois fazer os projetos darem certo, as finanças prosperarem, a vida em si andar, né? Enquanto que no Brasil, se você erra, então, eu vou testar um projeto novo. Ele é um projeto de trabalho, é um projeto de educação, ou ele é uma ONG e tudo mais. A gente está suscetível a errar e aprender nesse processo. Só que esse erro,
essa quebra, esse perder o dinheiro como, entre aspas, como é visto aqui, é uma situação de vergonha. As pessoas, É um elas é um fracasso. fracasso, né? As pessoas, elas têm vergonha de falar isso. Então, isso inibe ainda mais a capacidade ou a vontade das pessoas de quererem fazer algo para ganhar dinheiro, para prosperar, para enriquecer e tudo mais. Enquanto que nessas sociedades mais desenvolvidas, isso é um motivo de orgulho. Falar, olha, eu já testei 2, 3, 4 projetos diferentes e já aprendi que isso aqui não dá certo. Então, vamos cortar o caminho. Vamos fazer aquilo que tem mais chances de dar certo. E todo mundo que assiste isso fala, olha, você está mais próximo de dar certo, mais próximo de enriquecer do que os outros. Nos Estados Unidos, a pessoa fala assim, já quebrei 3 vezes. A pessoa, pô, agora você vai dar certo. Aqui não. Eu falo, nossa, você já quebrou 3 vezes, agora a próxima empresa você vai quebrar de novo. É cultural mesmo. É cultural, sabe? Cultural. Então, eu acho que a gente tem que mudar esse mindset do brasileiro, essa forma de pensar. Porque não tem como prosperar sem aquilo que você trata aqui no seu programa. Dinheiro, enriquecimento e empreendedorismo. São as bases para a prosperidade de qualquer sociedade. Exato. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo, mas antes eu quero agradecer você de Jaboticatubas, Capim Branco, Baldim, Contagem, Ouro Preto, Cruzilia, Baependi, Entre Rios, Minas, BH, todo mundo, tudo mineirinho. Bélgica, Curitiba, você da Rússia, Moscou e Porcrai, acho que é isso que fala, Salvador, Bahia, Maceió, Recife, Santana do Ipanema, muito obrigada. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, estamos aguardando. Fica com a gente volta já já, @Mara Descomplica. Voltamos e eu quero agradecer a Miriam, que fez um comentário pelo site. Ouve lá, Gessé. Tem uma cunhada que mora em Tampa, nos Estados Unidos, ela fala que lá, quando uma pessoa abre um negócio, as pessoas da comunidade apoiam, inclusive os americanos apoiam quem é de fora. Diferente dos brasileiros que estão lá, é um querendo passar a perna no outro e torcendo para não dar certo. Ela disse que já viu isso na pele, a cunhada dela faz sucesso com doces e salgados brasileiros. Obrigada, Miriam. Bom, excelente comentário da Miriam, né, Mara? Adorei. E a gente pode, nesse comentário dela, a gente pode ver, de fato, aquilo que a gente estava conversando aqui no primeiro bloco. Como a cultura é diferente, né? E você percebe que é uma cultura do brasileiro, não só de quem vive no país, mas do brasileiro que se expatria também. Você falou isso no começo, dos brasileiros que estão fora também. Exato, exato. Então, assim, é de fato, Miriam, o que acontece. Os americanos, eles incentivam muito o empreendedorismo, eles têm muito uma cabeça de estado mínimo, redução de impostos, né, e o trabalho tendo que ser recompensado, o esforço tendo que ser recompensado. E eles apoiam super, engajam super, assim, todas as ideias, porque eles sabem que as maiores empresas do mundo que estão listadas hoje lá na Bolsa Americana, nasceram em garagens. Então, qualquer um pode ser, qualquer um pode chegar, né? É muito legal isso, e eu acho que a gente tem que trazer um pouco dessa ideia para a nossa comunidade, assim, para a nossa cultura brasileira. Porque quanto mais a gente conseguir incentivar esses hábitos de empreendedorismo, educação, de aceitar, né, que falar sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre enriquecimento é uma coisa normal, necessária e importante para as nossas vidas, mais as futuras gerações vão ter acesso a isso e vão poder melhorar de vida. Exato. Gessé, conta pra gente quem é o Gessé, o que ele faz, de onde ele veio, onde a gente te acha, conta aí pra gente. Claro, vamos lá. Bom, eu estudei economia, vou começar já da fase adulta, né? Para não contar tudo. Mais ou menos adulta. Mais ou menos adulta, exato. Quando era adolescente ali ainda, né? Eu decidi ainda no colégio que ia fazer economia. Eu tinha dúvidas sobre o que estudar, mas optei por esse caminho. Acho que foi um caminho super acertado para mim.
E aí vim para São Paulo, minha família é do interior, vim para São Paulo para fazer universidade pública aqui, faculdade de economia, e desde então me apaixonei ainda mais por esse universo das finanças, né? Não sou hoje um economista prático, né? Um economista de carreira, de profissão. Eu acho que sou muito mais um financista e empreendedor, porque foi esse o caminho assim que minha carreira tomou. Mas eu estou no mercado financeiro desde 2013, trabalhando, né? Comecei lá estagiário, passei por grandes gestoras de fundos de investimento. Em 2018, eu comecei um projeto de empreendedorismo no mercado financeiro com uma corretora de investimentos. Você já quebrou alguma vez? Mara, vários projetos que não deram certo, que já quebraram. Eu não quebrei o negócio em si, mas eu já passei Desistiu. muito perrengue, tá? E não desistir. Eu acho que a arte do empreendedorismo é isso, né? Você continuar tentando, continuar lutando. E eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente. Eu acho que isso me ajudou demais. Mas assim, mesmo os organizados financeiramente passam perrengue, tá? Sim. Principalmente pra gente que não veio de família rica, que não é herdeiro, que nada veio de graça, porque nada veio de graça na vida. Sempre tive que trabalhar, lutar muito, correr muito atrás. E tô nessa caminhada até hoje, né? E aí, desde 2018, então, empreendendo no mercado financeiro, comecei numa corretora, hoje atuo não só com corretora, mas com várias instituições financeiras nessa parte do empreendedorismo, né? Soluções financeiras e tudo mais, aqui na empresa, no escritório. E eu sou entusiasta da educação financeira, porque eu acho, de verdade, eu acredito que a educação financeira pode mudar a vida das pessoas. Também concordo. E as pessoas não dão muita atenção. E o que eu queria falar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente é que eu sou economista, o Gessé também, e a gente quase não fala de números, porque economia é comportamento, né? Já passou de ser 2 mais 2 são 4, né? Concordo completamente com você. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu me formei em 2015, entrei em 2011 e me formei em 2015. Existia ali uma ala de crescimento assim da economia comportamental, né? Como a economia comportamental vai impactar os negócios, vai transformar as vidas, vai impactar a educação nas faculdades de economia e tudo mais. Isso lá fora já era super forte, né? Nos Estados Unidos, na Europa, já se falava muito, já tinha muita linha de pesquisa. No Brasil estava começando, mas eu vejo que cada vez mais, de 2015 para cá, né? Eu me formei em 2015, a gente já são 9 anos. Eu me formei em 91. Ai, que horror! É nada, Mara. O importante é que você está sempre se atualizando. Isso é verdade. Você está sempre sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. É isso que importa. É verdade. Né? Porque e aí você se formou em 2013? 2015, formei em 2015. E são 9 anos, né? Até hoje, até 2024. E eu vejo que economia comportamental, de fato, foi uma coisa que só cresceu. As empresas, inteligência artificial, as tecnologias, as empresas de consumo pela internet estão cada vez mais estudando o consumidor, estudando o comportamento e aplicando isso para crescer em seus negócios. Então, se a gente não, como você disse, se a gente não se atentar para que o fato de economia ser comportamento muito mais do que número, muito mais do que curvas, gráficos e tudo mais, a gente vai ficar para trás. Eu ontem estava atendendo uma cliente e era o segundo encontro com ela. E ela falou assim, mas você ainda não perguntou qual o meu salário, quanto eu tenho de dívida. Eu falei, porque isso é o menor problema. Exato. Eu quero entender a sua vida, o seu comportamento. É muito mais importante. E o Pedro Gessé, obrigada, Pedro, aqui de São Paulo, ele comenta: quando observamos as atitudes de muitos brasileiros em relação a outros países, percebemos por que somos um país subdesenvolvido. Concordo com você, Pedro. Excelente comentário também. Obrigado pela contribuição. E, assim, de fato, o que leva ao subdesenvolvimento ou ao desenvolvimento é muito mais a cultura
das pessoas, né, e o comportamento delas, dos cidadãos, do que do que em si as condições econômicas, né, sei lá, condições de governo ou macroeconômicas e tudo mais. Tanto é, né, que, obviamente, cada sociedade tem a sua particularidade, mas a gente olha para muitos países que passaram profundos processos de destruição, guerra, Japão, Japão, Israel, Sul, Coreia do Sul, Israel, Alemanha, Alemanha. estava destruída depois da Segunda Guerra, e olha só como prosperaram, né? A Coreia do Sul é um exemplo, assim, absurdo de desenvolvimento. Eu, durante a faculdade, em 2013, 2014, tive a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Ai, que legal, mas você foi para a Coreia do Sul? Não, eu fui para o Canadá. Ai, legal. E lá no Canadá, eu conheci muitos amigos, né, fiz muitos amigos na universidade, nas aulas e tal, da Coreia do Sul. Tem muito asiático no Canadá, japonês, coreano, chinês, né? Muita gente vai para o Canadá para estudar mesmo, porque o Canadá tem, assim, índices de desenvolvimento, educação maravilhosos. Assim, foi uma experiência muito boa. E a Coreia do Sul foi baseada na educação. Exatamente. O modelo de desenvolvimento deles foi baseado na educação. E aí, eu conversando um dia, assim, depois da aula com um amigo que era da minha turma, perguntei o que ele fazia, né, de graduação e o que os pais dele faziam e tudo mais. E aí ele contou que o pai dele trabalhava na Samsung na época, ele era engenheiro de software, a mãe era também arquiteta de redes, tecnologia, essas coisas. E aí ele me contou um dado, ele falou, lá na Coreia, todo mundo, assim, da geração dos nossos pais em diante, tem no mínimo mestrado. Então todo mundo se forma. Baseado na educação. Todo mundo faz um curso superior, todo mundo faz uma especialização. Então, assim, o que eu entendi, né, que ele me disse, na verdade, é que não necessariamente todo mundo trabalha numa profissão de ultra especializada. Mas mesmo quem trabalha em outros, né, quem trabalha nisso e quem trabalha em outros cargos, essas pessoas elas têm acesso à educação. Seja lá uma educação mais técnica, tipo um curso tecnólogo e tal, seja uma educação mais baseada no desenvolvimento acadêmico mesmo. Mas todo mundo passa por esse processo, né, de educação muito forte, e aí os índices, eles são maravilhosos, né? Você olha o índice de desenvolvimento do país, das pessoas e tudo mais, é muito incrível. E não só a Coreia, a gente citou vários outros exemplos que a gente pode usar. E eu queria falar uma frase que muita gente diz assim, se ele tem dinheiro, ele deve ter feito alguma coisa errada. Não é possível! Eu fico indignada quando eu ouço isso. Mara, você percebe como, voltando para a questão cultural, como está intrínseco na nossa cultura, na nossa forma de pensar aqui no Brasil. E eu acho também que aí, trazendo até outros exemplos, isso é muito incentivado por conta de que o crime aqui no Brasil, infelizmente, ele não pune, né? Ele não é punido devidamente, ele é barato, ele compensa, né? Então, assim, a gente vê uma série de escândalos de corrupção na política, então, deputados, senadores... Empresários também, empresários lavando também dinheiro. envolvidos na Você recebe convite para divulgar jogos de azar? Mara, nunca recebi. Eu recebi. Eu nunca recebi convite para... Aliás, esse mês chegou um convite de uma plataforma que nem é do Brasil, de fora do Brasil, para falar sobre isso, mas eu acabei não respondendo a eles. Mas o que eu já recebi muito foram abordagens desse tipo, de pessoas que para elas o crime compensa, sabe? Então, assim, com insinuações, com coisas do tipo, olha, tem um caminho mais rápido, tem um caminho mais fácil. E aí a gente, assim, a resposta primeiro, você não pode deixar se corromper por isso, né? Porque aí é aquele ponto que a gente estava falando. Não é que o dinheiro é mau, não é que o dinheiro corrompe, mas as situações a que você é exposto e a sua forma de conduzir, a sua forma de encarar.
porque existe um caminho para prosperar fazendo a coisa certa. Vai Fazendo demorar um pouco mais, vai demorar talvez. mais. E vai dar trabalho também. Não vai do dia para a noite, Não né? vai ser. E quando você comenta essa questão de abre um negócio, eu sempre fui empregada, né? Eu só me tornei empresária, não sei nem... É empresária, com certeza é. Quando eu me aposentei, né? Uhum. E, eu fiz tanta coisa errada no começo, mas tanta coisa errada. Os vídeos que eu fazia, eu falava, Jesus, quem que via esse vídeo que eu fazia? E fui aprendendo, fui fazendo e aprendendo. E não desisti. Mas você percebe como é importante errar? Porque a prática ela é muito mais importante do que a teoria nesse caso. Exato. Porque como você iria aprender se você não tivesse errado? Se você estivesse começando agora, como é que você ia aprender tudo aquilo que você já aprendeu? Não dá. É super importante. E eu também digo uma outra coisa. Eu acho que o jovem, a gente tem uma geração de jovens muito sonhadores no Brasil, né? Eu acho que o fenômeno das redes sociais, ele impulsiona cada vez mais esses jovens que olham para pessoas que estão muito famosas ou que estão com seus negócios prosperando e dizem, eu não vou ter eu não vou me esforçar para ter uma educação formal e eu vou sim seguir um caminho de, sei lá, tentar crescer na internet, Você vender alguma coisa, influencer. vou ser influencer. Exatamente, né? Os digital influencers hoje em dia, né? Que antes eram blogueiros que viraram, sei lá, youtubers e agora é uma infinidade de redes sociais e plataformas e tudo mais. Só que essas pessoas, né, esses jovens, eles não percebem que quem está dando certo, quem está fazendo sucesso nas redes sociais, é quem realmente está fazendo o contrário do que eles pensam, que é se estudando, se preparando, trabalhando duro, montando seus negócios, quebrando a cara muitas vezes, porque não é fácil, testando, aprendendo, errando, né? E aí quebra muitos projetos no meio do caminho até fazer o negócio em si dar certo. Então, a pessoa que não se prepara e que quer fazer esse caminho, ela não vai dar certo, ela vai fracassar. E aí, um outro exemplo que eu vejo que é clássico tentei uma vez, quebrei uma vez, vou desistir. É o que não pode acontecer. Já pensou se você tivesse desistido, Mara, lá no começo, quando você começou a errar, quando você começou a perceber os seus erros, não teria dado certo, entende? E eu comecei com uma sócia que entendia de rede social. No meio do caminho, ela arrumou um emprego e resolveu que não ia mais fazer. Sim. Eu falei, não tem problema, eu vou sozinha. Ela, você vai sozinha? Eu vou sozinha, vamos em frente. Vou continuar, né? Vou continuar. E assim, eu não gosto que a pessoa fale para mim que eu sou influencer. Ah, não? Eu falo, eu sou economista, estudei a vida toda, sou pós-graduada, você me chama de influencer, mas você é. Também sou educadora financeira e também influencer. Estudei 2 anos para ser educadora financeira, fiz uma faculdade para isso. Aí também, agora, não é o meu. Assim, se eu tiver 1 milhão de seguidores, mas eu não ganhar dinheiro, para mim também não vai resolver, né? Que é o que acontece com muita gente, né, Gessé? Muita gente, exatamente. Então, assim, é também olhar a qualidade daquilo. É ego. Ego. Você vê assim, eu tenho 200 mil seguidores, tá, mas o que isso reverte para você em resultado? É isso. Né? Mara, até tem um estudo recente também, vários estudos, né? Mas um que eu li recentemente falando sobre essa profissão dos influencers e como as empresas que trabalham com isso, as agências de publicidade, marketing, propaganda e tudo mais, estão cada vez mais buscando os pequenos influenciadores que têm muito mais conversão e autoridade dentro das suas redes do que os influenciadores grandes ou os gigantes, sabe? Porque às vezes o investimento em pequenos influenciadores que tem ali 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, gera muito mais resultado você fazer o trabalho com 20 deles do que com um que tem 200, 300, 500, 1 milhão de seguidores, entende? Agora eu vou dar uma admitida aqui. A Confidence Câmbio me chamou, sou parceira digital da Confidence Câmbio. Olha, que legal, parabéns!
Mas eu não tenho tanto seguidor assim, que eu tenho 14 mil, né? Não, mas é esse público que a gente quer. Aí eu fiquei super feliz, né? Aí se as É, pessoas compram o código, não ganha quase nada, mas, poxa, é uma super empresa, né? nossa, demais. E assim, 21 Mara, tal. como isso é uma construção, né? Você mesma comentou de todo o estudo, o trabalho, a carreira que foi construída lá no passado, depois esse trabalho também de educadora financeira, agora mais recente, o seu trabalho nas redes sociais e para além das redes, na rádio aqui, né, com seu programa de rádio e tudo mais, e agora a consolidação disso com parcerias, com empresas de confiança, É, porque é mirar no longo prazo, você percebe? Não é que você vai ficar rica milionária não. com uma parceria, mas isso vai abrindo portas e construindo uma estrada para que lá na frente os resultados eles venham, eles aconteçam. É isso que o empreendedor precisa entender. Sim, Porque o empreendedor, principalmente jovem, né, Gessé? Ele abre a empresa, ele acha que em 6 meses ele vai ficar rico e vai colocar a cadeirinha dele lá na praia e alguém vai estar trabalhando para ele. exato, exato. Esse é o grande erro, É o né? grande erro. É um dos grandes erros. Que frustra, né? Frustra demais. E eu acho também que, por falta de educação financeira, esse empresário acaba misturando o que é pessoa física com empresa, mistura contas, mistura gastos, mistura receita, e aí vira uma salada. É o caminho para quebra. Ontem eu atendi uma empresa e ele falou, começou a me contar a história dele, super jovem, deve ter uns 35 anos. Ele tem uma empresa que fatura em torno de 1,5 milhão por mês. Legal. É um super faturamento. Ele Superfaturamento. assim, sabe o que mais me chateia? Que eu não sei se eu dou lucro, se eu dou prejuízo. Falei, Deus seja louvado. Então, você vê, ele falou, eu não sei nem se eu estou trabalhando no prejuízo. Sim. Então, Você por vê quê? como Não tem preparo, né? A empresa deu um boom e ele não estava preparado para isso. isso. E não consegue acompanhar também, né? Mas o empresário, Mara, o empresário mesmo, o empreendedor que tem visão, mesmo que ele não tenha preparo, ele acaba enxergando ou construindo um caminho para trazer pessoas capazes para o lado dele, para que possam ajudá-los, né? Para que possa ajudá-lo. E assim, eu acho que a grande sacada do empreendedorismo e a grande sacada dos negócios, dos empresários, dos líderes, dos bons líderes é essa. Você todo o tempo precisa ter ao seu lado ou junto de você, no seu time, né, pessoas melhores do que você. Ah, Porque eu não sempre dá pensei nisso. para saber de tudo. A gente não vai saber de tudo. Por Não. exemplo, imagina se todo problema jurídico que eu tiver na minha empresa ou um cliente pedir um aconselhamento, eu quiser resolver. Ou todo problema contábil, ou todo problema de vendas. Eu tenho que entender de tudo isso, mas eu não tenho que ser o mais capacitado em cada uma dessas áreas. Eu preciso de especialistas que entendam mais do que eu e que me ajudem a ir mais para frente, sabe? Eu concordo. Gente, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos já já com mais bate-papo sobre empreendedorismo. Fica com a gente. @Mara Descomplica. Gessé, você tem algum livro para indicar para a gente? Você se lembra de alguma coisa? Mara, eu tenho vários, assim, sabe? Fala um. Mas assim, ó, um que eu li não faz tanto tempo e para empreendedores eu acho que é uma ótima leitura, é Organizações Exponenciais. Essa é uma indicação de livro muito, muito boa, assim, que eu acho que vale muito a pena para os empreendedores, porque foca muito em produtividade, em melhoria de processos, em otimização, né? E em como organizações que crescem exponencialmente fazem, né? Ou modelam ali para chegar nesses resultados. Então, acho que pode ajudar demais o empreendedor. Outra indicação, vou dar duas, tá bom? Tá. Agora, sobre finanças, que eu acho que para a vida pessoal é um clássico que todo mundo deveria ler, é Pai Rico, Pai Pobre.
Então, sabe que eu nunca li, todo mundo fala? Nunca. Nunca. Mara, leia, é muito, muito boa essa leitura. Legal. E é fácil, né? E é muito fácil, exatamente. Então, assim, é uma leitura que vai, sabe? Você consegue evoluir bastante. Combinado. Então, vamos lá, organizações exponenciais e pai rico e pai pobre. Isso mesmo. Legal. Obrigada a você de São Carlos que está com a gente, Argentina, Buenos Aires e Santa Cruz, Boa Viagem, Ceará, Portugal, Entroncamento, Santarém, Barreiras, Bahia, São Luís, Maranhão, Lençóis Paulista, São Paulo. Muito obrigada pela audiência. E, Gessé, quem quiser falar com você sobre finanças, comportamento, te encontra onde? Legal. Vocês podem me encontrar nas redes sociais. Eu estou no Instagram com @gcehccordeiro. Também estou no TikTok, que agora é uma nova geração de TikToker aí, né? Ele é influencer, gente. Com o mesmo arroba gcehccordeiro. Não sou influencer, mas eu tento ajudar as pessoas na medida que eu posso, contribuir com elas e tudo mais. Vocês também me encontram no LinkedIn, com o meu nome completo, Gessé Abinadab Casarim Cordeiro. E, enfim, tô aí nas plataformas. Tem algumas entrevistas que já concedi para você, para outros canais. Nice. Então, me encontram no YouTube também, com o nome Gessé Cordeiro. E é isso. E você também faz organização financeira e você ajuda o cliente a fazer os investimentos, ou também, se for fazer algum empréstimo, não é isso? Sim. Então, aqui na FinCapital, a gente atende tanto a parte de assessoria para os clientes, assessoria financeira, quanto consultoria. Então, se o cliente precisa de um projeto mais pontual para resolver alguma dor, a gente consegue atender. Se ele precisa de uma solução financeira, né, seja investimento, contratação de um crédito, uma linha de investimento ou tomada de crédito mesmo, endividamento para crescer seu negócio, a gente também consegue ajudar, com todas as demais soluções também do dia a dia, viu, Mara? Então, câmbio, todas essas soluções a gente tem aqui na nossa prateleira. E se o cliente precisa de assessoria, um acompanhamento contínuo, né, que ele não é pontual, a gente também atende ele com isso, tá? Você é Faria Limers também? Sou Faria Limer. Gente, para quem não é de São Paulo, explica aí, Gessé. O que é Faria Limers? Legal. O termo, né, ele está ganhando bastante popularidade, vem ganhando nos últimos tempos bastante popularidade, e diz respeito às pessoas que trabalham ou convivem ali na região da Faria Lima, da Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é a avenida que concentra os bancos, as empresas de tecnologia aqui no Brasil, né? Aqui em São Paulo, propriamente dito, mas principalmente a sede de todos os bancos, corretoras e tudo mais, né? Um bairro, uma região ali em torno da Avenida Faria Lima, que concentra todas essas pessoas, esses profissionais e essas empresas aí notáveis. Eu fui 24 anos Faria Limers, mas não tinha esse termo na época. Pois é. Eu trabalhei 24 anos na mesma rua. Nossa, Mara, muito tempo. Mudando de lugar, mas sempre na mesma rua. Eu também. Eu já estou aqui na Faria Lima, eu estou há 13 anos em São Paulo, há 11 anos aqui na Faria Lima. De que cidade você era? Eu sou a minha família é de Campinas. Ah, é pertinho de São Paulo, é uma grande cidade também, parecida com São Paulo, né? É uma cidade menor, né? Menor, mas também é bem populosa. Mas é bem populosa, exato. E tem essa questão de pesquisa de Unicamp, é uma cidade espetacular, né? Qualidade a gente está quase terminando, eu quero te perguntar uma coisa sobre educação financeira nas escolas. Legal. Que assim, eu acho que tem que ter, já falei várias vezes aqui, olha, entrou um ouvinte de Londres, obrigada pela audiência e de Votuporanga, São Paulo. É assim, o que eu vejo hoje na educação financeira nas escolas é que eles estão pegando lá um professor que mexe com números de matemática, por exemplo, e vai dar aula de educação financeira. E aí você pergunta, tem educação financeira na escola? Tem. E eu acho que essa educação financeira que está sendo dada em grande parte das escolas, não em todas, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, de comportamento,
de atitude. Ela, economiza isso, economiza 10 reais. Eu não vejo futuro nisso. Uhum. Mara, eu não conheço esse projeto, confesso para você. Talvez seja um projeto das escolas públicas no Brasil, não sei, ou das escolas Não, privadas. a ordem é cada um faz do jeito que quer. Pode ser Não tem palestra, nenhuma pode ser regra. matéria. Não, ainda não. Entendi, não está nem regulamentado. É, Mas assim, eu acho que essa não é a melhor maneira de fato de se fazer. é. Até porque, embora o professor ali, ou o acadêmico que vá dar essa aula, ele entenda de números, ele pode ser um professor de matemática, física, enfim, Sim, algum professor de exatas, né? Não necessariamente ele tem sucesso financeiro. Não tem como saber. exato, não Ele sabe de tem. fato sobre finanças, né? Porque isso não é uma disciplina óbvia. Por mais que pareça óbvio que você tem que poupar, você tem que gastar menos do que você ganha, não é óbvio. Até que É, seja dito, não é óbvio, sabe? Então eu acho que é uma ação, né? Então, é melhor do que nada. é melhor do que nada. Já começou um caminho, né? Eu acho que a educação financeira ela tem sim que estar na matriz curricular dos nossos jovens. Esse assunto ele tem sim que ser cada vez mais divulgado e discutido, mas quanto mais você puder trazer para a educação básica profissionais de qualidade que não necessariamente sejam profissionais acadêmicos, mas profissionais que sejam autoridade naquilo que estão falando, né? Então, pessoas que entendam de finanças, que apliquem isso nas suas vidas, nas suas carreiras, melhor para as crianças, para as Sim. pessoas, para o jovem, para o adolescente e tudo mais. Por que eu Então, falei isso? hum, Porque economia não é exatas, né? não. Economia é uma ciência social aplicada, né? Os, Exato. olha que interessante, essa é uma discussão que eu tinha E aí é o bastante na professor de universidade. educação financeira, é professor de matemática. Eu não consigo entender. É, uma discussão que tinha bastante lá na Unifesp era a seguinte, quando eu estava na universidade, o, que para os cursos de humanas, para um curso de direito, para um curso de relações internacionais, nós somos tipo uma engenharia, ciência da Isso, economia. Nossa, porque vocês têm muita matemática, é. estatística, econometria, Econometria. tudo mais. Para os cursos de exatas, tipo engenharias, nós somos uma ciência humana. Tem Isso. um pé na matemática, mas a gente é uma ciência humana. Então a gente tá meio ali no limbo, sabe? No No meio do meio do caminho. caminho. Exato. Mas o que nos define enquanto curso, né? O economista, a economia em si é uma ciência social aplicada. Então, ela é uma ciência social, perceba, que tem que ser aplicada para a sociedade, mas ela usa instrumentos das ciências exatas e também das ciências Isso. humanas, né? Exato. E é assim, quando uma pessoa termina lá a planilha dela ou o caderninho e olha aquele número, a primeira coisa que eu digo, isso é quem você é. Sim, Não é o que você ganha, isso é a pessoa que você é. é isso aí. Onde você gasta, com o que você gosta de gastar, não é? Nunca tinha pensado por esse lado, mas você tem muita razão nisso. Não é? Eu olhei lá, nossa, eu gastei, isso é quem você é, Exato, exato. porque você que está gastando seu dinheiro. Mara, e esse processo de educar financeiramente, seja fazendo um planner, fazendo uma planilha, anotando no bloco de notas, usando um site, usando Um um aplicativo, aplicativo. enfim, hoje em dia são muitos os formatos possíveis. Ele é tão importante porque as pessoas elas não percebem que elas estão errando no básico. Por exemplo, a pessoa chega para você nesse processo de educação e ela fala: eu ganho, sei lá, R$ 3.000 e o meu custo é de R$ 2.000. Então, a resposta óbvia que você daria para uma pessoa dessa então, cadê os R$ 1.000 de save? Cadê os E a R$ 1.000, pessoa né? fala, não, eu tô extremamente endividado, eu não sei para onde vai o meu dinheiro, eu não gasto com nada. Só que a pessoa não faz a planilha, ela não faz o bloco de notas, o aplicativo, ou qualquer que seja a ferramenta, e ela Exato. não percebe que ela vai no barbeiro ou no salão uma, duas vezes por mês. Ela não percebe que ela compra, que ela tem um pet e ela compra ração para esse pet e ela gasta 200, R$ 300 com vestido. Comida por aplicativo. Ela não percebe que ela pede o iFood, ou que ela tem um carro e ela coloca combustível no carro, ela paga seguro, IPVA e por aí vai. Então, assim, são muitas coisas
que as pessoas elas não percebem porque elas não têm a disciplina mínima de se organizarem e colocarem ali na ponta do lápis. É o básico, não é feito, básico. né? O básico. O básico não é feito. Gessé, conta pra gente aí de novo suas redes sociais, que a gente está terminando, para quem quiser conversar com você. Legal, me sigam lá no @Gessé, HC Cordeiro. E podem me mandar direct, DM, em todas as plataformas, porque eu sempre olho, eu sempre respondo. Se eu não consigo responder rápido, eu tenho um time aqui que me ajuda e que vai responder vocês. Então, convites e dúvidas são sempre bem-vindas. A gente está sempre querendo ajudar. Obrigada, Gessé, pela parceria, por todo esse ensinamento, esse conteúdo que você passou para a gente. A gente se vê em breve. Pessoal da rádio, ouvintes, obrigada pela audiência, rádio pelo apoio. E terça-feira que vem eu estou de volta. E terça-feira que vem a gente vai fazer o resumo dos investimentos do mês de outubro. Fica com a gente. Obrigada e até mais. Tchau, Gessé. Obrigado, Mara. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. @Mara Descomplica.